Um questionamento que é levantado entre as pessoas é se gibi é expressão de arte ou não, ou se é meramente um elemento de entretenimento e que na verdade não é expressão de arte ou sequer tem algum tipo de valor. A grande questão é, gibi é ou não é expressão de arte, agrega ou não agrega valor? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. O que é um gibi? O que é um quadrinho? O que é uma história em quadrinho? Ou uma graphic novel, se você também gostar desse termo, já vista que graphic novels serão usados mais, né, para histórias fechadas, álbuns mais ajeitados, bonitões, coisa e tal, enquanto que o gibi, tão somente usado assim, né, a gente tem mais para aqueles periódicos mensais, trimestrais, por aí adiante, mas para mim tudo é gibi, mesmo que o pessoal chama de graphic novel, mangá, fullmetal, babababá, para mim tudo é gibi. Por quê? Porque é tudo história em quadrinhos no final da questão, e mesmo que alguém use alguns termos técnicos para tentar diferenciar uma coisa da outra, no final da história tudo acaba dentro do mesmo campo, na minha opinião. Por óbvio. Mas a grande questão do vídeo é, a gente pode chamar a gibi, história em quadrinho, enfim, de arte, sim ou não, né? A grande questão é, o que é um quadrinho? O que é um gibi? O que é uma história em quadrinhos? Uma história em quadrinhos é a união de uma narrativa, né, que é posta em páginas em desenhos, né? E por quê? Porque alguém cria um roteiro, né, e esse roteiro é desenhado, né, ganha forma em desenhos nessas páginas. A partir disso, né, será utilizado na formação do quadrinho uma série de questões que vão expressar a narrativa, que vão provocar comunicação entre o desenho, o roteiro, com o leitor, né? Ou seja, a pessoa que faz, o escritor, que trabalha em conjunto com o desenhista, quando não o desenhista faz ambas, o escritor faz ambas as coisas, né? Ele escreve e desenha, ele quer comunicar algo para a gente por meio daquela história, seja uma história descontraída, seja uma comédia, seja algo mais denso, intenso, seja algo que beira a tristeza e a tragédia, enfim, ele está comunicando uma ideia por meio do desenho. Por meio do quê? Da arte. Dessa maneira, os quadrinhos eles serão arte justamente porque eles nos comunicam também algo interessante, ou seja, a expressão que nós temos quando nós estamos olhando os desenhos e lendo a história é arte a partir do momento em que há essa troca, ou seja, a disposição por parte do escritor e desenhista de nos levar a algo que recebe de nós um feedback, onde nós podemos dizer que gostamos, podemos dizer que não gostamos, podemos dizer que o desenho comunica bem aquilo que o roteirista queria, podemos dizer que o desenho não comunica isso, nós também podemos dizer que o quadrinho é muito bonito em termos de desenho, como nós também podemos dizer que a arte não nos agrada. E isso vai variar a partir de uma sucessão de elementos, né, que vão dizer respeito tanto ao sujeito que desenha, como também a gente, que é o receptor da mensagem, vamos dizer assim, e a partir disso o nosso próprio gosto pessoal. Inegavelmente os quadrinhos eles funcionam como arte a partir também do momento, né, em que eles trabalham a forma de comunicação, ou seja, os balões, né? Não só os desenhos, mas os balões. Quando a gente tem um quadrinho que quer nos expressar, por exemplo, que o sujeito está pensando, né, via de regra nós podemos obter e perceber, né, o balão sendo expresso dessa forma, né? O cara não está falando, o cara está só pensando. Em outros momentos, né, a raiva, né, ganhará uma conotação um tanto que expressiva. O desenho denota a raiva, a forma com que o ângulo com que o desenho é apresentado também nos mostrará isso, uma vez que a gente tem como se fosse uma visão do alto, né, do Incrível Hulk aqui, dando um urro de profunda raiva, né, e quando não, nós podemos ver, por exemplo, também um personagem mostrando raiva também nesses elementos dos balões, né, por quanto da forma com que ele é contornado, bem como as letras em sua maioria em negrito, mostrando intensidade, mostrando o peso daquelas palavras, ou quando não, o próprio personagem gritando
saltando, né? Dessa maneira, a gente acaba também notando as expressões também dos próprios personagens, ou seja, o Hulk saltando aqui do fundo, né? Temos o Ron aqui olhando o Hulk saltando e a Kate, o Ennisbor, né? Aqui desesperada, chorando, triste por conta de toda a circunstância, e o fundo, né? Recebendo o Hulk saltando ali em angústia, mostrando toda a sua dor por conta do que está acontecendo na história. Então, se alguém fala para mim que isso não é arte, a pessoa tem uma visão um tanto que equivocada, porque somente este quadro, né, nos apresenta uma série de elementos artísticos, né, que comunicam o quadro, a ideia, o conceito do que a história quer nos passar. Nesse sentido, o quadrinho sim é arte. Não só isso, a gente pode notar, por exemplo, aqui no preço da desonra, né, do Pipoca e Nanquim, um elemento interessante, né, daquilo que nos oferece, né, em termos de perspectiva do que vai acontecendo dentro de uma história. O cobrador, né, das promissórias vem chegando, tem todo um fundo preto atrás, dando destaque a ele, a sombra dele. Aí uns passos adiante, ele já está mais próximo de você, olha, ele está longe de você, ele está próximo de você, o fundo já não está mais tão escuro, está mais acinzentado, a sombra dele está maior, até que finalmente ele chega direto, né, e aí o fundo já está bem mais claro e ele mostra uma presença imponente, como se ele tivesse o que? Chegado cara a cara com você, como se você tivesse agora de fato se deparado com um personagem de forma completa, de forma inteira, justamente por conta disso, né? Nesse caso, isso também é arte, né? Por quê? Porque está comunicando, te apresentando o personagem de uma forma gradativa e que quer causar um impacto no leitor, mostrando justamente a imponência deste homem que vai chegando para perto da gente, né? Ao passo que ainda quadrinhos podem expressar elementos extremamente criativos na arte, quando nós nos deparamos, por exemplo, com desenhistas que apontam para um realismo muito grande daquilo que fazem, né? E que nos, digamos assim, nos levam a um pequeno êxtase, eu diria, quando nós estamos lendo as histórias deles. No caso, quando nós nos deparamos com uma página dupla, né, uma splash page igual essa de Sandman Prelúdio, nós vamos ter o que aqui? Nós temos uma boca, né? E aí nos dentes nós vamos tendo as pessoas e as falas, né, ali sendo apresentadas, ou seja, a arte sequencial, a arte aqui apresentada é de uma criatividade extraordinária, onde não tem como você não parar por um momento e parar de ler a história só para contemplar o que o cara fez numa página igual a essa. Não dá para não chamar isso de arte, não dá para não chamar isso aqui de expressão artística de alta qualidade e por aí adiante, né? Quando se trata de arte em preto e branco, então, a gente vê ainda mais, muitas vezes, de uma forma mais destacada ainda, a capacidade do desenhista, né? E um desses caras que se destaca muito bem em detalhismo, por exemplo, em termos de arte, é o Takehiko Inoue, né? A gente nota, por exemplo, né, que a arte dele é rica em detalhes, né? Não é um rabisco nem nada disso, né? Perceba bem isso daqui, ó, né? Ele trabalha muito bem tudo que tem em volta do quadro e vai nos apresentando uma visão, por exemplo, do local e do que ele está querendo nos passar, que é simplesmente extraordinário, né? Então nós vamos ter o que? A gente tem o tal do quadro a quadro, a gente tem arte sequencial, né? E por aí adiante, que vai nos dando uma boa perspectiva disso. Uma coisa que eu gosto muito quando eu falo, por exemplo, um pouquinho dessa coisa que vai, onde o quadro a quadro vai nos dando um horizonte bacana ou uma perspectiva bacana do que vai acontecendo, a gente tem aqui, né? Olha só a sombra do Hulk aqui atrás, né? Tá um pouco mais próximo, ele está perdendo o controle, aí ele leva uma pancada na perna machucada e aí acontece isso aqui, ó. Olha só a forma com que a sombra vai crescendo e a forma com que ele vai sendo mudado, até que
acontece o inevitável, o Hulk, né, está tomado pela fúria. Ou seja, sim, isso é arte. Quadrinho é expressão de arte, quadrinho é arte, justamente porque o quadrinho ele nos oferece de forma de muitas nuances, digamos assim, as possibilidades de comunicação de ideias, de comunicação de arte, de comunicação de valores, né, justamente por conta do uso do desenho, né, onde o texto do roteirista ganha uma forma fantástica por conta do desenho, onde vai sendo comunicado com a gente, né, aquilo que se quer passar. Quando você olha um quadro que alguém pintou, ele quer te passar uma ideia, seja uma paisagem, seja um quadro crítico sobre alguma coisa, ele está passando uma ideia, ele está passando algo para você, ele quer te mostrar alguma coisa por ali. Quadrinho, nesse sentido, também não é diferente, né? As histórias estão transmitindo para a gente alguma coisa. Nesse caso, o quadrinho não é só arte, quadrinho também é forma de comunicação, né? E uma vez que é forma de comunicação, por meio dele transitam ideias apresentadas por meio da arte que nos ajudam de uma forma ou de outra e que também nos ajudam a desenvolver um senso crítico a partir também de perspectiva daquilo que nós estamos contemplando por meio da arte, né? Tanto é que quando o quadrinho é mal desenhado, a gente não gosta nem de ficar olhando muito para ele, porque aquilo nos irrita, aquilo nos aborrece, né? Dessa forma, sempre vale lembrar que muitas vezes as pessoas subestimam os quadrinhos, né? E acabam subestimando os quadrinhos por acharem que é mero papel desenhado, rabiscado, como se não tivesse importância. Mas quadrinho é fenômeno cultural, quadrinho é elemento que transmite ideias, quadrinho é sim arte, expressão de arte e que mostra nas suas construções, seja nos balões, seja nos horizontes apresentados, nas perspectivas, nos ângulos tomados, no quadro a quadro, na arte sequencial e por aí adiante, né? As várias questões ou várias formas de comunicar para a gente as ideias, né, da história e que às vezes nos chocam, às vezes nos fazem rir, às vezes nos fazem ficar parados admirando a intensidade de um desenho, de um quadro e de algo daquilo que está sendo mostrado. Mas também, como diz o Neil Adams, se você pegar o melhor roteirista do mundo e você pegar o melhor desenhista do mundo e eles fizerem uma história juntos, sabe do que eles vão chamar aquilo ali? De gibi. Pois é, de gibi. Mas será um gibi simplesmente lindo, né? Simplesmente lindo porque temos o melhor escritor do mundo, o melhor roteirista do mundo, trazendo para a gente aquilo que nós poderíamos chamar de obra de arte. Sim, quadrinho é expressão de arte. Sim, quadrinho é obra de arte. Sim, quadrinho é algo que nos comunica, porque por trás dele há artistas produzindo aquilo. A arte de escrever bem com a arte de desenhar bem, né? A isso outras pessoas, como o cara que sabe arte finalizar de uma forma belíssima, como também o cara que sabe aplicar cores que chamam a atenção e que tornam o desenho praticamente vivo, saltando às vezes no rosto da gente. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer e conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. Gente, agora também está no Instagram, link na descrição do vídeo para você poder seguir a gente no Instagram, e seguindo a gente ali você também dá uma força muito grande para esse que vos fala. Se for comprar seus quadrinhos na Amazon, link também na descrição do vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.